análise, gente. Mesma análise. Aplica uma força nesses 3 blocos. Vai adquirir uma certa aceleração. Força é igual a massa vezes a aceleração. Somamos as 3 massas e temos o resultado. Só que também vai dar aquela continha simples, normal. As perguntas é essa. Qual é a força desse bloco em relação a esse? E qual é a força desse bloco em relação a esse? Tranquilo, gente? Então percebam que a segunda lei de Newton é muito importante e bem cobrada nos melhores vestibulares desse país. Agora, outro assunto bem importante que aborda também a segunda lei de Newton, que é o atrito. E vamos entender o que vem a ser o atrito estático parado, e o dinâmico, também chamado de cinético, dinâmico em movimento. Eu tenho aqui uma superfície e peguei 3 blocos só para fazer um peso maior aqui. E o meu dinamômetro de 2 newton. Tem meu dinamômetro 2 newton. Então vejam bem, eu vou aplicar uma certa força nesse peso aqui, supondo que isso aqui seja um bloco único. Então, percebam que está aparecendo uma numeração. Estou puxando, puxando. Opa, deslizou e diminuiu. Vou fazer de novo, gente, só para vocês ficar bem claro. Então, estou puxando, acusou e diminui. E fica constante, perceba que fica constante. Claro, eu estou com uma superfície, eu tenho outra superfície aqui, vou inverter, agora usar fórmica, eu estava com uma lixa, vou colocar fórmica agora. Então tá lá, puxando, percebam que teve uma pequena diferença. Apesar de ser um exemplo ilustrativo, quero mostrar o que para você, gente? Teve 2 atritos aqui, o estático e o dinâmico. O que vem a ser estático? É para tirar ele do estado de repouso. Então, vocês perceberam que a força foi maior. Na hora que o bloco começou a deslizar, diminuiu, entrou o atrito dinâmico ou cinético, como você queira. Então, guardem, o atrito estático é sempre maior que o atrito dinâmico, porque eu preciso aplicar uma força para que esse bloco deslize. Uma coisa que vocês podem fazer, quando vocês vão arrastar o sofá da casa de vocês, ou a geladeira, você aplica uma força maior, você está empurrando, quando o sofá deslizou, você vê que a força fica mais leve. Claro, você tirou da iminência do repouso. Então, tomem cuidado, o atrito estático e o atrito dinâmico. Um detalhe importante, mudei, você viu que eu estava com fórmica, depois fiquei com lixa. Tem o coeficiente de atrito da superfície. E esses valores é 0,7, 0,8 e é uma unidade adimensional. O que vem a ser uma unidade adimensional? Não tem unidade de resposta. Quer dizer o quê? A aceleração, um exemplo, 5 metros por segundo ao quadrado. Força, 10 newton. O coeficiente de atrito não tem unidade de resposta. É 0,3, 0,7, 0,8. E quando vocês forem olhar nos enunciados, os coeficientes de atrito, vai ter 0,6 e 0,3. Você já vai deduzir que o 0,6 é o estático e o 0,3 é o dinâmico. Um é maior que o outro. Detalhe? Ficou claro para vocês? Então é isso, o atrito estático e o dinâmico. Para calcular a força de atrito, claro, aqui eu tenho um dinamômetro, que facilita a minha vida, mas eu preciso do quê? Do coeficiente da superfície, né, que é essa unidade adimensional, e do próprio peso. Só que um detalhe, aparecendo aí para vocês na tela, força de atrito é igual coeficiente de atrito vezes a normal. Por que normal e não peso? Porque nós vamos falar na sequência sobre o plano inclinado. A normal aqui, pessoal, é o próprio peso. Então, se eu tenho um bloco aqui de 3 newton, a normal vai ser 3 newton. Então, eu vou pegar o coeficiente de atrito, multiplicar pela normal, que é o próprio peso aqui, que está perpendicular ao planeta Terra, e é o que acusou aqui, é a minha força de atrito. Tranquilo? Plano inclinado. Aparentemente, os alunos acham bem difícil. Vou mostrar para vocês que é bem fácil. Está aqui um plano, meu bloco, e está perpendicular ao planeta Terra. Vou começar a inclinar este bloco. Então,
inclinando, está parado. Perceba que o bloco não desliza, porque tem atrito. Está parado, 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 parado. Vai chegar a um certo ângulo que deslizou. Tem um certo ângulo que ele começa a deslizar. Calculando isso, você pega pela tangente, né? Tangente do ângulo, você pega a tua aceleração. Um detalhe importante nos enunciados. Geralmente eles falam, despreze o atrito, ou com atrito. E aí que entra, gente. Esse bloco tem um certo peso. Na hora que eu inclino ele desce. Por quê? Vai ter uma força perpendicular aqui ao planeta Terra, que é o próprio peso, vai ter uma força paralela a esse plano e vai ter uma força perpendicular ao bloco, ao plano inclinado. Então, quem seriam essas forças? Olha aqui, analisando. Só aqui, e vai aparecer para vocês diante também do que eu estou fazendo, uma animação. Peso e a normal. Começo a inclinar. Esse bloco, para ele começar a descer, tem uma força para baixo. Esta força para baixo vai se chamar de Px. Esta força para baixo ou para cima aqui, no plano inclinado, esqueça agora o plano terra, no plano inclinado vai ser chamado de Py, que é para baixo e para cima é a normal. Por isso que nós falamos na força de atrito que nós vamos utilizar a normal e não o peso. Então, analisando, Px para baixo, que faz o bloco descer. E uma que está fazendo ação aqui vai ser o Py. Vejam aí na animação, Px, Py, no encontro delas vetorialmente falando, é o teu próprio peso. Se você somar o Px mais o Py pelo teorema de Pitágoras, vai dar o próprio peso do bloco. Ficou claro? Então tá. Outra situação importante agora no plano inclinado. Se o bloco, leiam com bastante atenção o enunciado, gente. Se eles falam para vocês, o bloco desce com uma velocidade constante, quer dizer o quê? Que não tem aceleração. Então, o teu próprio Px é a tua força de atrito. Ficou claro? O teu próprio Px é a tua força de atrito. Quer dizer o quê? Se eu pego um dinamômetro, né, inclino o bloco, né, inclino o bloco e o Px vai ser a minha própria força, ó, não muda. Eu estou descendo com velocidade constante. Lembrando disso, velocidade constante